Este é o canal Mensageiro do Medo. Caso queira ter sua história contada, envie para o endereço na descrição. Deixe seu like e comentário. Mas, atenção, tenha cuidado. Essas histórias não te deixarão dormir por um bom tempo. Boa noite, gostaria que a minha história fosse contada aqui. Olá, podem me chamar de Catarina. Não preocupe, os nomes já estão trocados. Moro em uma cidade muito pequena. Na época do fato, tinha acabado de passar no vestibular em uma cidade vizinha, cerca de quase 2 horas de onde moro. Tentei com meus pais um aluguel na cidade, mas isso apertaria muito nossa família. Eu, no auge dos meus 18 anos, ainda não trabalhava. Minha mãe então teve uma ideia. Pedi para uma amiga da família, que morava sozinha, se eu poderia ficar então com ela. Leda era o seu nome. Meus pais ajudariam a pagar algumas despesas e eu ficaria ajudando na organização da casa. Leda gostou muito da ideia, afinal já estava sozinha há anos e andava muito adoentada. Preciso contar um pouco sobre Dona Leda, uma senhora muito reservada, com seus 73 anos. Morava sozinha em um casarão castigado pelo tempo e falta de cuidado. Dona Leda foi casada com o Sr. Álvaro, dono de muita riqueza, mas com uma morte trágica. Antes de contar sobre a morte do Sr. Álvaro, devo contar sobre a lenda em torno dessa família. Contam que o Sr. Álvaro e a Dona Leda casaram muito jovens e passaram muitas dificuldades. O pouco dinheiro que tinham juntado compraram um pequeno terreno, mas tudo o que lhe plantavam, nada nascia. Dizem que foram enganados, que era uma terra sem nutrientes e alcalina, algo desse tipo. Tentaram de tudo, mas nada resolvia. Até que certa vez, Sr. Álvaro, já cansado, foi em busca de ajuda, através da magia. Foi então que encontrou um homem que praticava o que chamam de ebô, seita com sacrifícios. Seu marido buscava riquezas e prosperidade. Na cidade, dizem que nas terras construíram uma pequena casinha, onde dentro de uma garrafa ficava a imagem de um diabo. Contam que eram oferecidos oferendas e, para obter o que desejavam, entregaram suas almas. Desde então, a vida do Sr. Álvaro e da Dona Leda mudou por completo. Suas terras tornaram férteis, adquiriram mercearia na cidade, compraram carros e o lindo casarão. Mas tudo isso, para mim, não passava de uma lenda contada pelos fofoqueiros da cidade. Dona Leda era uma boa senhorinha que ia à igreja aos domingos e pouco era vista na vizinhança. Não me esqueci de contar sobre a morte do Sr. Álvaro. Apesar de tanta riqueza, Dona Leda tinha perdas recorrentes em suas gestações. Contam por aí que ela realizou um grande sacrifício para poder ter seu único filho, o Pedro. Mas que, infelizmente, aos 13 anos, o menino começou com uma febre terrível e com uma enorme fraqueza. Os seus pais o levaram aos melhores médicos, mas infelizmente não conseguiram fazer nada. Acredito que tudo começou a desandar com o falecimento do filho. O Sr. Álvaro começou a beber todos os dias, não mais trabalhava e colocou fogo naquela casinha onde estava a imagem na garrafa. Dona Leda trancou-se no casarão e pouco era vista. Aí vieram as lendas, onde diziam que após a destruição do que existia na garrafa, o mal alojou lá, naquela casa. Veio a falta de dinheiro, as brigas vieram e diziam que na casa se ouviam vozes. Moscas começaram a aparecer. Sr. Álvaro não comia e passava as noites no quintal, bebendo e andando de um lado para o outro. Certa manhã o encontraram pendurado na árvore do quintal. Acredito que ele estava em uma enorme tristeza.
e ele achou que esta era a única saída para acabar com sua dor. Agora vamos voltar ao que aconteceu comigo no casarão. Logo que cheguei à casa de Dona Leda, fiquei encantada com aquela arquitetura antiga. Meus pais conversaram e combinaram tudo. Dona Leda era sempre muito simpática comigo. Me afeiçoei rapidamente com ela, ajudava na organização da casa e sempre que podíamos, passávamos um bom tempo conversando. O casarão era muito grande e bonito, mas havia um ar sombrio naquela casa. Dona Leda pedia para eu nunca apagar as luzes. Certa vez, enquanto descia a escada que levava à cozinha, senti como se alguém me puxasse. Acabei caindo. Machuquei meu joelho, mas não foi nada sério. Dona Leda disse que eu devo ter desequilibrado. Ouvia como se chamassem meu nome, mas nunca tinha ninguém. Tinha um cheiro muito fétido em alguns cômodos, apesar de estar tudo limpo. Dona Leda andava de madrugada pela casa sussurrando. Quando a questionava, dizia estar falando com seu marido. Eu tentava relevar, afinal já estava com idade avançada e havia passado por muito sofrimento. Certa vez eu vi Dona Leda entrando em um dos quartos com alguém, mas tempo depois saiu sozinha. Quando perguntei quem estava com ela, ela disse que não havia ninguém. Já fazia um ano que morava com Dona Leda. Nesse tempo presenciei fatos que me deram medo. Portas batendo, sussurro, piscar das luzes. E apesar do medo, atribuía os acontecimentos à casa ser muito velha. Até certo dia que Dona Leda acordou de madrugada gritando. Dizia que o senhor Álvaro estava vindo buscá-la. Não consegui acalmá-la. Liguei para uma ambulância, tiveram que medicá-la e acharam melhor levá-la até o hospital. Dona Leda foi dentro da ambulância o tempo todo sussurrando uma oração. No hospital, o médico examinou e acharam por bem interná-la. Apesar dos remédios, Dona Leda estava muito agitada, com os olhos fixos no teto. Gritava, dizia ver sombras, tentava morder os enfermeiros e gemia de dor. Por 2 vezes acabou arrancando o soro, e a melhor medida naquele momento foi amarrar seus braços. Dona Leda estava realmente irreconhecível, nem parecia aquela senhorinha frágil. Liguei então para os meus pais, que vieram mais rápido para o hospital. Contei tudo para eles, que ficaram bastante assustados. Meu pai foi até o casarão, pois na correria deixei tudo aberto. Ele contou que a casa estava com um cheiro muito forte de podridão e tinha um frio quase assustador. Meu pai fechou tudo e saiu correndo. Sabendo de tudo, minha mãe achou melhor reunir com a autorização do hospital um padre e 2 irmãs da igreja. Já era o 2º dia de internação. Dona Leda ainda olhava fixamente para o teto, dizia coisas sem sentido e pouco alimentava. Quando o padre chegou com as 2 senhoras, seu olhar se voltou logo para os 2. Dona Leda, do nada, começou a gargalhar, ficou muito agitada. Todos nós ficamos assustados. O padre, já de mais idade, caminhou até a maca, tocou seus pés agitados e iniciou uma oração. Nunca pensei em ver o que vi naquele momento. Quando o padre tocou os pés de Dona Leda, ela começou a fazer barulhos como de um animal. Olhava de uma forma sombria para nós. O padre pediu para ignorarmos e continuar as orações. Dona Leda falava palavrões e a cada gota de água benta que batia em seu corpo, urrava de dor. Eu estava em completo pânico. Os aparelhos apitavam. Até que, ao final de uma oração, aquele semblante maligno deu lugar a um olhar assustado e até envergonhado. Ela mal conseguia falar, mas agradecia e pedia perdão. Uma serenidade tomou conta do quarto. Não sei dizer com certeza o que era aquilo, mas sei que já não mais caminhava com Dona Leda. Dona Leda, infelizmente, nunca se recuperou por completo. Continuou no hospital por mais 2 semanas. Não saíamos de perto dela. Sua partida foi leve e seu semblante estava em paz. Voltei para a casa dos meus pais, demorei um longo período para perder o medo de ficar sozinha, e o que presenciei acabou fortalecendo a minha fé. Já se passaram 9 anos. O corpo de Dona Leda hoje descansa ao lado do seu marido e filho. Já o casarão, ele permanece fechado até hoje, sendo engolido pelo tempo.
o Hospital Macabro. Alguns lugares parecem verdadeiros portais para o oculto. Um destes lugares fica no estado norte-americano de Washington. O Hospital Santo Inácio é conhecido como um desses lugares, infestado com forças sinistras e malignas, um verdadeiro portal para o além. O hospital era conhecido como um lugar compassivo e fraternal. Os responsáveis por ele aparentavam querer o melhor para os seus pacientes. No ano de 1892, o sacerdote Emil Jackin entendeu que pessoas vulneráveis mereciam encontrar um ambiente acolhedor. Ele preocupava com a saúde dos menos favorecidos e conseguia que médicos respeitados atendessem e prestassem tratamento a quem precisasse. Para ajudá-lo, o padre buscou o apoio de uma congregação religiosa formada por irmãs católicas. Com o auxílio delas, deu início à construção de um hospital para atender a então região. As obras do Hospital Santo Inácio foram concluídas em 1894 e no mesmo ano ele foi inaugurado. Serviu por um tempo como lar para adultos com deficiência de desenvolvimento até ser finalmente fechado e abandonado em 2003. Atualmente, o hospital é tido como uma espécie de patrimônio histórico, mas ficou realmente famoso por outro motivo. Muitas pessoas afirmam que este local é macabro e assombrado. Contam que muitos morreram ali durante a construção e durante os anos de funcionamento. Pacientes teriam enlouquecido, sofrido e morrido nas dependências. Os maus tratos sempre acompanharam a história do hospital. Os boatos davam conta de que as irmãs exerciam influência sobre a instituição e tratavam os pacientes com desprezo e crueldade. Uma das piores acusações era de que médicos usavam o hospital para realizar experimentos desumanos e até imorais. A suspeita é que cobaias humanas tenham sido submetidas a substâncias potencialmente perigosas. Todas essas histórias contribuíram para criar a aura de pavor que estende até os dias atuais. Contam que o ambiente é tão carregado de energia negativa que é possível sentir o desconforto no ar. Uma imagem fantasmagórica, conhecida como sombra escura e sem forma determinada, flutuava pelos corredores vazios, perseguindo as pessoas. Quem presenciou descreve sendo possível sentir, vindo dessa identidade, raiva, ódio e frustração. A pura personificação do mal. Sua crueldade é tão sombria que sensitivos são afetados por ela mesmo à distância. Outro espírito perseguidor que vaga pelos corredores do hospital é um de operário que foi esmagado por 2 vagões antes do hospital ser construído. Essa identidade assombra quem ali insiste em visitar o que ainda resta do hospital. Contam que ele costuma empurrar as pessoas, provocando acidentes por vezes fatais. Outros fenômenos relatados por quem visita o hospital são de ouvir vozes, sentirem sendo tocadas, empurradas e machucadas. Costumam ver objetos se moverem, luzes sendo apagadas e portas sendo misteriosamente trancadas. O cemitério era o lugar mais mal assombrado. Ele está localizado ao fundo do hospital, um lugar medonho e sinistro. Contam que ali existia um cemitério anterior e que os corpos foram abandonados sem identificação ou ignorados naquele lugar. Isso teria fomentado a ira dos mortos. Os que entram no cemitério dizem sentir uma presença fantasmagórica de melancolia. É possível ver globos de luz que parecem voar pelo ar. Outra aparição é de Nurse Mary, uma enfermeira conhecida pela sua hostilidade e agressão com os pacientes. Por ironia do destino, ela teria acabado seus dias no próprio hospital, sendo tratada da mesma maneira que um dia tratou seus pacientes. A enfermeira empurrava, agredia e machucava. Era conhecida por sua risada estridente, que muitos ainda afirmam ecoar pelo ambulatório vazio. Não é fácil comprovarmos todas as alegações sobre o local, mas o passado tornou este lugar fantasmagórico. Lendas e assombrações convivem hoje nas paredes gélidas do Hospital Santo Inácio. Seria apenas uma lenda urbana ou um véu ali se rompe, abrindo uma passagem para o além?